Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu programa sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje estou aqui contando com a participação do pessoal do Crimilog. Vamos falar hoje sobre essa iniciativa muito interessante e conto aqui com a presença do Calil, da Juliana, da Caroline e do Geraldo. Então, primeiramente, peço aqui que os nossos participantes se apresentem aos nossos ouvintes, puderam contar um pouco da sua trajetória profissional, o que fazem. Então, podemos começar com o Calil. Tudo bem, Calil? Pode se apresentar, por favor? Olá, pessoal. Meu nome é Calil. Eu sou advogado criminalista, sou também bacharel em criminologia e presidente da Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia. E agora, sócio fundador do Crimilog. Também contamos aqui com a Juliana. Juliana, pode se apresentar? Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Abscher. Eu sou criminóloga, também advogada criminalista, vice-presidente da Associação dos Bacharéis de Criminólogos do Brasil e atualmente mestrando em criminologia na Universidade da Maia, aqui em Portugal. Caroline, também temos aqui a presença da Caroline. Se pudesse se apresentar também, por favor. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite, Augusto. Me chamo Caroline Marafiga, sou psicóloga há 18 anos, sou da área da psicologia forense criminal, tenho experiência de pesquisa e atuação em penitenciárias e hospitais de custódia, sou professora de graduação e pós-graduação e tenho mestrado e doutorado em psicologia clínica, atendendo pacientes e também pesquisando pacientes que tenham transtorno, diagnosticados com transtorno pedofílico. E por fim, contamos com a presença aqui do Geraldo. Geraldo, pode completar aí a apresentação para os nossos ouvintes? Opa, claro. Olá, pessoal. Eu sou Geraldo Tadeu Jorge Filho. Eu sou advogado criminalista, eu sou criminólogo também, bacharel em criminologia. E também sou cofundador também do Crimilog, o nosso Instituto Brasileiro de Criminologia Aplicada, além de ser secretário-geral da Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, eu que agradeço aqui a presença dos nossos convidados, que de pronto aceitaram o convite para participar aqui do Conversa Criminal Podcast. E já lanço a primeira pergunta. O que é o Crimilog? A que se destina? Se puderem explicar qual é a iniciativa dessa instituição que vocês fazem parte? Augusto, então, o Crimilog, na verdade, é um instituto, Nós criamos o Instituto Brasileiro de Criminologia Aplicada. Ele tem a intenção, em primeiro lugar, divulgar essa profissão que é bastante nova, que vem crescendo, vem nascendo e se desenvolvendo no Brasil. Então, nós nos reunimos, Juliana, Calil, Geraldo e eu. Eu fui professora deles, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas nós tivemos essa ideia para realmente divulgar essa abordagem, esse olhar da criminologia, reunindo então a psicologia, eu como psicóloga, e o objetivo é lançar cursos online, nós já estamos finalizando a nosso primeiro curso, que é um curso de introdução à criminologia, mas além disso, a gente também vai trabalhar com assessoria e consultoria criminológica, e também mentorias, especialmente para aqueles alunos e recém-formados em criminologia, que têm alguma dificuldade, que estão tentando entender um pouco mais de que se trata a criminologia em termos práticos, por isso que a gente fala muito da criminologia aplicada, e também supervisão psicológica para psicólogos que atuam no sistema penitenciário, que atuam em psicologia criminal e psicologia forense. Então, basicamente, é isso. Interessante. Boa parte aqui do nosso público, do Conversa Criminal, é composta por advogados criminalistas, Para esse advogado criminalista que eventualmente está ali com uma causa, eventualmente um tribunal do júri, alguma outra causa criminal nesse sentido, como que ele poderia se valer do serviço do Crimilog? Como o Crimilog poderia eventualmente ajudar esse advogado criminalista? Então, Augusto, o nosso serviço de consultoria, no que contempla a advocacia, eu acho que ele é essencial a partir do ponto de vista que a criminologia é uma ciência interdisciplinar, multidisciplinar, então o criminólogo tem a capacidade
de olhar o todo. Então, desde o momento ali de fazer uma análise de uma perícia, de repente, poder dar alguns insights para o advogado em relação a isso, a gente também pode traçar algumas estratégias, principalmente naquilo que tange a cadeia de custódia, por exemplo, ou de repente num júri, coisas assim que às vezes, como eu também venho do direito, né, a gente acaba vindo de uma bolha totalmente do dever ser, focado na lei, e às vezes acaba por deixar essa parte das ciências forenses, como a criminalística, por exemplo, de lado, e como o criminólogo tem um pouquinho de tudo isso, os aspectos da psicologia, os aspectos da sociologia também podem ser um diferencial extremamente importante ali na advocacia criminal. O Geraldo e o Calil também são advogados, se puderem também complementar, né, essa fala da Juliana, né, o Calil, que recentemente até teve uma grande atuação num júri aqui da região de Curitiba, que teve um sucesso, né, absolvendo ali o seu cliente, né, num caso de triplo homicídio. Calil, você, por exemplo, que atuou recentemente num júri, como que você se colocando na posição desse advogado, né, você eventualmente, assim, tem esse serviço todo do Crimelog, se você fosse advogado e visse ali o Crimelog, como você lançaria a mão também, comparando esse júri que você fez? Então, Augusto, eu acredito que a minha opinião vai muito na linha do que a Juliana falou, né? Pelo menos para mim, que sou advogado criminalista, eu tive a impressão de que, por exemplo, o curso de criminologia que nós fizemos aqui foi um curso que abriu muito a cabeça para diversas possibilidades que podem ser utilizadas na advocacia criminal e que eu não tive contato, por exemplo, durante o curso de Direito. Tanto questões relacionadas a teorias criminológicas ou até mesmo relacionadas a outras ciências, como, por exemplo, ciências forenses, enfim, questões das ciências criminais em geral. Então, eu acredito que a consultoria e a assessoria do Crimelog, nesse sentido, seria capaz, inclusive, de direcionar de uma forma pluridisciplinar a alguns aspectos que poderiam ser utilizados no júri de uma forma a atender cada um desses casos concretos, né? Como a Juliana falou, não só aspectos da perícia criminal, mas também até mesmo aspectos da própria criminologia, teorias criminológicas. Eu, particularmente, um tempo atrás, conheci uma advogada que falou que ela utiliza muito nos júris dela aspectos teóricos da criminologia radical como forma de convencimento a depender da característica do caso concreto. Tentando transmitir esses ideais da criminologia radical para os jurados, inclusive em busca de uma absolvição. Então, mas não só isso, né? Aspectos de balística, aspectos de psicologia criminal, enfim, investigação defensiva, tudo isso a gente pode, de alguma forma, tentar ajudar a direcionar, de acordo com o caso concreto, o que poderia ser utilizado a título de convencimento ou até mesmo a título de defesa em cada caso. Só para adicionar, né, e ficar claro aqui, a criminologia ela tem o espaço dela, no sentido de ser multidisciplinar e transitar entre as outras ciências, mas sempre respeitando a área de cada um. Então, por exemplo, eu posso ter ali uma pincelada de psicologia forense, mas respeitando o trabalho da psicóloga. Por exemplo, nós aqui no Criminólog contamos com a presença da Caroline Marafiga, que é especialista nisso. E a ideia, mais para frente, é somando sempre. O Calil citou também essa questão da investigação defensiva, né? Para nós, advogados, muitas vezes é importante ali na construção de uma defesa técnica para o nosso cliente. Temos já, né, uma regulamentação, né, dessa questão da investigação defensiva, mas, como o Calil citou, os participantes aqui citaram, o curso de Direito, pelo menos até onde eu sei, ele não prepara, né, muito longe disso, né, preparar o advogado, eventualmente, ali para uma investigação defensiva. Entrando nesse assunto da investigação defensiva, o que vocês poderiam falar um pouco, assim, a respeito desse projeto de vocês? Como
isso poderia ser como o advogado poderia ter esse auxílio, né, nesse sentido, relacionado à investigação defensiva? Então, né, na investigação defensiva, né, o que regulamenta, né, até o momento, né, não existe uma lei específica que autoriza, né, a investigação defensiva. É um provimento, né, da OAB, né, que regula essa atuação até o momento, né? Então, só que a gente sabe que o profissional do direito, no momento da formação da faculdade, não vê toda essa abrangência que tem uma faculdade de criminologia, né? Então, por exemplo, o bacharelado em criminologia que nós fizemos é um bacharelado, na verdade, em ciências criminais, né? Que a gente tem toda a parte de psicologia, a parte de, que nem o Calil falou, de perícia criminal, né, balística, toda a parte, né, teórica, né, e isso vai contribuir da forma que na coleta de elementos, né, para auxiliar o advogado num laudo, nessa parte de assistência técnica, né, e para entender mais a parte global, né, do fenômeno criminal. Então, essa parte ainda vai ser a associação, né, que a gente faz parte também, está buscando, né, a regulamentação da profissão do criminólogo, né, e uma dessas que contempla isso seria uma atuação em investigações defensivas, né, para que, assim, sejam fornecidos elementos técnicos que levem uma maior qualidade para que para a formação do convencimento do julgador, no caso, né? Então, com a formação, a partir do momento que o julgador tenha mais, ele vai ter mais segurança para decidir, porque vai ser justamente, são profissionais, né, dessa parte de ciências criminais mesmo, que estão, né, ajudando na elaboração, na investigação. Então, mais ou menos nessas circunstâncias, né, que vai ocorrer a atuação, né, de um criminólogo, de um psicólogo criminal, né. Então seria essa mais ou menos isso a forma que poderia auxiliar nas investigações defensivas. E eu acho que tem um ponto importante, assim, para se considerar, que eu vou falar agora também um pouco como professora dos dois cursos, assim, inclusive da psicologia. Vamos aumentar aí para 3 cursos. Na psicologia, normalmente, na graduação, a gente não tem disciplinas de psicologia criminal. Normalmente nós temos disciplinas de psicologia jurídica, né? E eu sempre falo assim, a psicologia jurídica é um contexto assim que a gente pode pensar numa linha tipo guarda-chuva, né? Então a psicologia jurídica é aquela que se relaciona com qualquer coisa, né, do direito. Então essa interação com o direito. Mas a psicologia criminal e forense, ela é muito focada, né? A forense é muito focada para os tribunais, né? Muito focada na questão pericial. E a psicologia criminal, ela trabalha muito com uma ideia de um estudo do crime, né? Em todos os sentidos, assim, não só analisando, né, a questão do vitimizador ou de alguém que promoveu um crime, mas também da vítima, do contexto todo. Então, no curso de psicologia, na graduação, as pessoas não encontram essa disciplina. É muito mais assim uma questão meio geral da psicologia jurídica, né? Quando a gente fala da criminologia, ali já entra um contexto um pouco mais amplo da psicologia no próprio curso. Então, em geral, eles têm 3, 4, dependendo da grade, tem até 5 disciplinas de psicologia. Então, já amplia um pouco mais o olhar, né? Ali se estuda teorias da personalidade, investigação, falsas memórias. Então, é um contexto que ampara um pouco mais, né, esse futuro profissional. E no direito, em geral, a gente tem uma disciplina de psicologia que também é psicologia jurídica, né? Podendo até ter uma disciplina extra, né? Um pouco mais voltada para alguma questão ou outra. Mas isso também depende da instituição. Então, quando a gente fala dessa interação,
pelo menos no Crimilog, né, não é à toa que tem uma psicóloga compondo o grupo, a gente entende a importância de várias disciplinas para compor a criminologia, né? É uma ciência única, a gente sabe, né? A gente vem entendendo isso cada vez mais no Brasil, mas apoiada, ancorada em outras disciplinas, como, na verdade, qualquer outro curso, né? Como qualquer outra profissão. Então, acho que tem esse detalhe. E no Crimilog, a gente foca muito nessa questão da mentoria, da assessoria, né? O Crimilog é bastante recente, assim, acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nós temos 2 meses de funcionamento, ainda pegamos o final do ano, então eu acho que, né, no final do ano as coisas não vão acontecendo com a mesma frequência que acontece no início do ano, mas nós já estamos com vários projetos para o ano que vem, não só de trabalhos em empresas privadas, mas também públicas, assim. Então a gente já vem, né, criando um alinhavo, assim, no sentido da assessoria, no sentido da mentoria, né? Nós recebemos muitas perguntas no nosso Instagram, direcionada para essa questão. Bom, eu estou estudando criminologia, mas eu quero trabalhar com psicologia criminal, como é que eu faço? Né? Então, acho que tem, assim, às vezes, uma certa confusão que as pessoas fazem, mas a gente vem aqui justamente, né, para tentar deixar um pouco mais claro, né, o funcionamento da criminologia, e especialmente da criminologia aplicada, né, que essa é uma novidade, digamos assim, no Brasil. Só para finalizar um pouco essa questão da investigação defensiva que nós começamos, antes de entrar em algum outro tópico, eu imagino que a gente pode relacionar essas questões que foram faladas no sentido de que, como a criminologia ela é uma ciência pluridisciplinar, que se vale de conhecimentos de diversas outras ciências para promover seus estudos, suas análises e seu próprio desenvolvimento, quando a gente estuda a criminologia, a gente acaba tendo contato com as mais diversas ciências e as mais diversas formas de avaliar algumas situações, né? A gente acaba fugindo muito desse aspecto do dever ser do direito e acaba analisando de outras perspectivas. E a ideia dessa assessoria e consultoria do Crimilog viria justamente nesse sentido, né, de trazer essas perspectivas pluridisciplinares para as pessoas de acordo com as necessidades que elas tiverem, com as demandas que elas trouxerem. E aí, nessa questão da investigação defensiva, por exemplo, seria também nessa questão do direcionamento, né? Como a Ju falou, nós não teremos o objetivo de adentrar nas esferas individuais de cada um dos outros profissionais que estão envolvidos nesses conhecimentos dos quais a criminologia se utiliza. Mas o objetivo seria talvez ajudar a dar um direcionamento de aonde, por exemplo, um advogado que está com um júri ou alguma coisa assim, poderia buscar esses conhecimentos ou colocar ele em contato com alguém ou trazer ideias no sentido de buscar nessa investigação defensiva, como desenvolver ali uma tese, né, de acordo com o que se tem em determinado caso, não só relacionado com o direito, mas relacionado com uma visão pluridisciplinar da situação. Como é que surgiu essa ideia de vocês? Perceberam, assim, a partir de uma necessidade do mercado, que tinha essa carência, assim, de oferecimento de um serviço desse de consultoria? Foi a partir disso, de perceber essa carência no mercado? Bom, eu vou falar da minha perspectiva, né, o que me motivou a ir atrás desse tipo de criação, mas eu acredito que cada um dos aqui envolvidos, acho que tem uma percepção a respeito disso e tem os seus próprios motivos. Eu particularmente percebi, depois da criação, inclusive, da Associação dos Bacharéis em Criminologia, que as pessoas começaram a procurar muito, principalmente os alunos de criminologia, como a Caroline falou, que também é um dos focos aqui da nossa consultoria, da nossa assessoria, começaram a procurar muito, buscando aprofundamento em determinadas áreas, pedindo indicações, perguntando se poderiam trabalhar com determinados assuntos, ou até mesmo
com algumas dificuldades em algumas disciplinas específicas, pedindo realmente um auxílio, um direcionamento de onde poderiam encontrar conteúdos a mais, onde poderiam encontrar cursos complementares sobre algumas matérias específicas. E aí eu comecei a perceber realmente que existia essa demanda, né, por parte, por exemplo, dos estudantes de criminologia, de um direcionamento, de uma assessoria, de uma consultoria ali, justamente para dar esse direcionamento. E por outro lado, existe uma coisa que me incomoda muito desde que eu comecei o meu bacharelado em criminologia lá em 2020, que era a questão de que a criminologia na prática aqui no Brasil, ela acaba tendo pouca relevância. Então, eu vejo assim que a criminologia brasileira tem estudos interessantíssimos, importantíssimos da realidade, tem teorias incríveis, e na prática a gente não vê nada disso sendo aplicado, por exemplo, em política criminal, em políticas públicas. Muito pelo contrário, né? A criminologia acaba sendo muito ignorada, muitas vezes até hostilizada por profissionais da prática, e as que a gente vê de políticas públicas e políticas criminais acabam ficando sempre naquelas mesmas ideias de sempre, fomentadas meio que pelo senso comum, sem grandes fundamentos teóricos e sem grandes pesquisas desenvolvidas a respeito disso. Então, muito naquela linha do que o Zaffaroni trazia, né, de que o conhecimento criminológico acadêmico ele é extremamente importante, mas chegou a hora de comunicá-lo, chegou a hora de trazer ele para o mundo, né? Porque ele até traz nos livros dele que o que domina no mundo prático é a criminologia midiática, aquela criminologia do senso comum, que as pessoas estão cansadas de ver e de aplicar. E chegou a hora realmente de tentar trazer essa criminologia acadêmica para a prática, como realmente uma ponte ali entre a política criminal, o direito penal. Então isso também foi uma das coisas que tem me incomodado desde que eu comecei os estudos da criminologia e me motivou muito a tentar trazer isso de alguma forma para a prática. E aí quando surgiu a ideia do Crimilog, unindo aqui as ideias de todos os presentes, eu achei que isso seria importantíssimo assim, para a gente tentar trazer algumas pesquisas criminológicas e algumas teorias criminológicas para tentar trazer mudanças e avanços na prática, no sentido de políticas criminais, políticas públicas, ou até mesmo um melhor desenvolvimento da aplicação e da confecção do nosso direito penal. Essa foi que nem nessa linha do que o Calil falou. Inicialmente, a gente imaginou uma forma de promover cursos de extensão, aprofundamento para esses novos profissionais que estão surgindo no mercado, né, que são os bacharéis em criminologia. Então, inicialmente, a gente pensou de reunir um grupo utilizando a área de cada um, que cada um gosta mais de pesquisar e objeto de pesquisa e estudo, que, por exemplo, o meu é mais a parte da criminologia teórica, o Calil do direito penal com a criminologia, a Juliana com a parte da criminalística e a Carol com a parte da psicologia criminal, penitenciária, né, e forense. Então a gente imaginou unir esses saberes esses estudos, né, numa empresa. E é bem isso que o Calil, justamente o Calil falou. E a gente vê hoje, no Brasil, que a criminologia está distante da sociedade e da prática. Parece que a academia fica mais... Ela não conversa direito com a prática, né? Então, justamente, a gente precisa que o conhecimento criminológico seja aplicado na prática, né? Tanto de uma maneira crítica na análise da realidade, mas também com ideias propositivas, né? Não ficar só na parte, numa perspectiva assim mais de estudos e crítica apenas, e não propor algo, né? Então essa parte que o Crimilog vai atuar, né? Já está atuando, né?
com consultorias em prevenção de riscos, de áreas vulneráveis, áreas mais de incidência de determinados tipos de crimes. Então, fornecer estatística e análise criminal de regiões, por exemplo, em cidades, pesquisar estudos, por exemplo, carcerários, né? Então, toda essa que é algo que falta no Brasil é essa pesquisa qualitativa de dados também. Então a gente percebe que tem uma carência nisso, e justamente para a gente, uma das principais coisas que norteia, digamos assim, que eu levo assim para minha vida também na associação, também a gente leva, que é qual que é a principal missão, né, digamos, de um criminólogo, né? E a gente usa a frase do criminólogo Gabriel Anitua, né, que a missão do criminólogo é reduzir o nível de violência na sociedade. Então, para isso que foi criado o Crimilog, a gente auxiliar em pesquisas, auxiliar em consultorias, fornecer dados para oferecer soluções e respostas, né, tentar oferecer soluções e respostas para problemas, né, estruturais e problemas imediatos que ocorrem no dia a dia, né, da sociedade. Então é bem isso. E vamos unindo, mostrando as várias perspectivas, né, da criminologia, não só, né, a criminologia teórica, que também é muito importante, mas a criminologia com o direito penal, a criminalística, que é um importante braço para compreender a complexidade do fenômeno criminal, né, todas as suas ciências forenses correlatas, e também, né, a psicologia. Então é basicamente isso. Para encerrar aqui o que os colegas falaram, né, os meus sócios queridos, eu enxergo o Crimilog como sendo, talvez estou sendo um pouco presunçosa em falar isso, mas a materialização da criminologia na prática. Infelizmente, no Brasil, a gente peca muito ainda na prevenção e não consegue enxergar alguns lugares que falta um profissional, e que esse profissional, no caso, seria o criminólogo. Por exemplo, na experiência aqui que eu estou tendo em Portugal, essa oportunidade, o criminólogo pode atuar nas escolas, sabe? Então, é uma coisa que vem muito antes do crime em si acontecer. Então, o criminólogo pode trabalhar nas escolas, o criminólogo pode trabalhar nas empresas, até em questão de compliance e tantas outras coisas. E o Crimilog veio aqui para isso, para suprir um pouco essa lacuna, essa demanda do mercado. A Caroline foi a ideia de juntar isso através do Geraldo, falar assim, olha, vocês precisam fazer alguma coisa, tem espaço para isso, e o Crimilog surgiu a partir disso. Vocês citaram a questão de fornecer dados, estudos, de tirar um pouco a criminologia apenas dessa esfera acadêmica e trazer mais para a esfera prática, né? A Juliana citou também exemplos ali de empresas, né, que poderiam eventualmente requisitar esse tipo de estudos e dados. O Calil, o Geraldo também citaram a questão dessa criminologia populista, midiática que tem. Então, o que eu imaginei, até em relação ao serviço público, vocês também imaginam esse tipo de... É a ideia de vocês também prestar esse tipo de consultoria, eventualmente, para uma Secretaria de Segurança Pública ou para alguma instituição, alguma força de segurança pública também? Sim, Augusto. Na verdade, nós já temos um planejamento organizado para o início do ano que vem. Não tem nada confirmado objetivamente, né? Porque, como comentei há pouco, assim, final do ano fica um pouco, né, as coisas andam um pouco mais rápido do que o normal para a finalização, mas nós já temos perspectivas, já temos planos para o ano que vem. Então, teremos novidades, tá? Então, a atuação do Crimilog, ela não está voltada somente para a esfera privada.
ela tem intenção de trabalhar também com a esfera pública. E aí, particularmente, assim, uma das questões relacionada à pesquisa, né, como pesquisadora já também há mais de 15 anos, eu trabalho com pesquisas em penitenciárias, em hospitais de custódia, e a gente percebe um déficit imenso, assim, em vários pontos. Então, o nosso objetivo não é só trabalhar com essa parte da consultoria e da assessoria, né? A gente também quer trabalhar com dados, e dados também para fornecer para a sociedade, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebi muito nas penitenciárias é que as pessoas não têm a menor ideia de dados quantitativos e qualitativos a respeito das pessoas que estão cumprindo sua pena, né? Dados bem simples, assim, como, por exemplo, se a gente tem a maioria das pessoas são do interior ou da capital, né? A idade média. Então, assim, especialmente trabalhando com essa linha, né, dos abusadores ou dos vitimizadores, ou enfim, né, de como a gente quiser chamar, porque tem várias nomenclaturas, né, utilizadas, mas eu gosto de falar de pessoas que foram condenadas, né, pelo crime de estupro vulnerável, por exemplo, que é algo que eu trabalho bastante. A gente não vê dado substancial, assim, a respeito de se tem diagnóstico, se não tem. Então, assim, eu acho que isso é uma falta muito grande para a sociedade. A gente não entende muito bem o público. E o Crimilog, ele tem também essa intenção, tá? Então, a gente gostaria... já para o início do ano que vem, já estamos nos organizando, inclusive, para trazer essas propostas, né? E que essas propostas se consolidem, de fato, e que a gente possa, então, buscar, porque são dados riquíssimos, dados que a sociedade merece, né? Saber, assim. Acho que são pontos importantíssimos, não só para pensar em termos de o que a gente vai fazer com essas pessoas após, né? Na execução, mas como falamos aqui na prevenção, né? Que é um foco muito importante do Crimilog, assim. A gente gostaria muito de entender um pouco mais alguns aspectos do crime, né, dos vitimizadores, das vítimas, de como esse sistema se relaciona, né? A gente trabalha muito nessa perspectiva da vitimologia, dessa interação, né, pelo menos trazendo um pouco assim da psicologia. E a partir desse entendimento a gente consegue, né, entendendo um perfil, né, mais adequado das pessoas, a gente consegue lançar ideias de prevenção. Sem isso, fica impossível, né? Então, a gente vai por esse caminho, tá? Não só das empresas privadas, mas também do serviço público. Tá? A gente tem esse objetivo bem, bem forte, inclusive. Até complementando isso que a Carol falou, esse ano eu havia sido convidado através de um conhecido para, enfim, auxiliar do ponto de vista criminológico em um projeto relacionado à prefeitura de um determinado local. Eu não posso entrar em detalhes a respeito desse projeto específico, pelo menos não por enquanto, mas a nossa ideia é justamente conseguir prestar consultorias nesse sentido também, influenciar de alguma forma políticas públicas ou até mesmo políticas criminais através do conhecimento criminológico, da análise criminal, da análise criminológica, da análise empírica da realidade, justamente para propor, de certa forma, melhorias, pensando no quesito da prevenção, né? Como eu tinha falado da criminologia midiática, da criminologia do senso comum, né? O que a gente percebe e o que me incomoda muito aqui no Brasil hoje, e isso em geral, é que a gente vê que as políticas, no sentido criminal, elas vêm muito políticas penais, né? Pensando assim, depois que o crime aconteceu, então vamos punir mais, vamos sempre aumentar a pena, vamos manter as pessoas mais tempo presas, etc. E até como a Juliana falou, tem muito déficit nessa questão da prevenção, né? As pessoas pensam muito nessa ideia da pena como uma prevenção geral negativa, mas não pensam em trabalhar aspectos que poderia ser melhorado de acordo com fatores que influenciam cada um desses determinados crimes para impedir justamente que a gente tenha que usar o direito penal depois que esses crimes aconteceram. E, obviamente, que isso demanda uma análise muito específica de cada local que vai demandar isso, de cada região, da necessidade, né? Ou até mesmo de cada público que vai ser direcionado ou para cada tipo de delito que estaremos trabalhando. Mas a ideia é justamente fornecer esse tipo de
de consultoria e de serviço que a gente vê que não existe praticamente aqui no Brasil atualmente. Então é justamente nisso, né? Pensando também nesse aspecto preventivo, e a nossa ideia é tentar atuar cada vez mais em conjunto com o poder público, conforme eles também sentirem que de alguma forma nós podemos ajudar, para realmente tentar trazer essa questão preventiva. Como a Carol falou, a gente até foi procurado agora nesse final de ano para algumas coisas até que se relacionam com essa questão de auxílio ao poder público, mas que acabaram ficando aí por ano que vem. Então, por ano que vem a gente talvez traga essas novidades. Mas a ideia também é essa, não ficar só na esfera privada. Muito embora a gente possa atuar também bastante na esfera privada, a ideia é tentar trazer para a prática também muito de como a criminologia pode auxiliar na melhoria no aspecto ali do poder público também. A Juliana tinha citado a questão também de fornecimento desses estudos e dados para empresas. Poderia também colocar exemplos, né, de que tipo de empresa, por que uma empresa teria interesse nesses dados e estudos, assim, para a gente colocar de uma forma mais concreta aqui para a gente poder visualizar? A questão das empresas, em um momento a gente pensou em questões de repente, além de dados, né? Porque, por exemplo, empresas de segurança. Empresas de segurança, obviamente, vão precisar ter estudo de hotspots e coisas assim, mas também a gente pensa em empresas no sentido de ministrar palestras para empresas, até num caráter preventivo de situações que podem ser, por exemplo, falar de violência doméstica em empresas é uma coisa importante, ou casos de assédio. São questões que nós, o Crimilog, podemos entrar em contato com a empresa e fazer essa parceria de conscientização e prevenção de crime. Então, a depender da demanda de cada empresa mesmo. É bem interessante. E também a questão ali de compliance e tudo mais que pode ser feita. Que nem a Juliana falou, né? Essas empresas para prevenção de criminalidade corporativa, né? Nas situações de compliance, e também, por exemplo, empresas de seguro, né? Na avaliação de locais de risco, para quantificar, digamos assim, a forma o preço do seguro em determinadas áreas, né? Por exemplo, seguro de carro, seguro de vida, né? Então, né, para instituições financeiras, né, nesse aspecto. Então, tem uma atuação, assim, um campo bastante amplo ainda a ser desbravado nessa parte de consultoria, de análise criminal em empresas, em instituições privadas, instituições públicas. Então, ainda está bastante, estamos ainda descobrindo, né, onde se mostra mais adequada a atuação, né, a aplicação da criminologia. E a atuação de vocês não está restrita somente estamos falando aqui da região do Paraná, a Carolina, se não me engano, acho que ela está na região do Rio Grande do Sul. A atuação de vocês está para todo o território nacional? Como é que está sendo feito esse trabalho de vocês? Isso, Augusto. Então, como a gente comentou, né, o Crimilog está nascendo, então estamos ainda no início, mas a ideia é, sim, que a gente trabalhe com todo o território brasileiro, né, tanto que nós chamamos de Instituto Brasileiro, né, até porque também temos algumas parcerias, já estamos fechando algumas parcerias, contatos com alguns colegas, né, porque obviamente a gente não consegue executar, né, nós quatro, todas as possíveis ações, então logicamente que a gente está fechando algumas parcerias relacionadas, por exemplo, a conteúdos como perícia, né? Então, a gente não vai ficar só no território, não é só em Curitiba. Eu estou no Rio Grande do Sul agora, nesse momento, em férias, né? Eu sou gaúcha, mas aqui mesmo nós já temos várias parcerias, vários contatos de colegas, no Rio de Janeiro também, né? E eu até aproveito esse momento para
comentar que a gente está fazendo o nosso primeiro livro do Crimilog, em parceria com vários autores de vários lugares do Brasil. A gente vai falar sobre essa parte da criminologia em termos de aplicação mesmo, né? Como os colegas já estão falando aqui. E a ideia é trazer realmente autores de vários lugares do Brasil. É isso que a gente está fazendo, e o lançamento será agora em março. Já aproveito para destacar aqui, né? Se tudo der certo, em março a gente faz o lançamento desse livro, que vai apresentar o Crimilog, mas também a aplicação da criminologia. Tá? Mas a ideia é que realmente a gente consiga trabalhar com todo o território brasileiro. Legal. Tem algum aspecto desse projeto de vocês, algum tema que a gente não abordou aqui no programa que vocês gostariam de trazer? Eu gostaria de destacar, Augusto, uma questão importante, que é a mentoria e a supervisão. Tá? Por que da mentoria? Né? Nós temos recebido, como o Calil mesmo comentou, né, quando ele falou das questões pessoais dele sobre a criação do Crimilog, né, ele comentou sobre essas diversas perguntas, né, essas diversas dúvidas que estudantes de criminologia têm a respeito da futura profissão, né? Então, o Crimilog, ele nasce muito com esse olhar, assim, um olhar de explicação, um olhar de orientação, né? E nada melhor do que ser feito por profissionais, né, bacharéis da criminologia. Então, eu queria destacar esse trabalho que a gente faz, a gente já vem fazendo desde o início do Crimilog, que é, então, a mentoria. Essa mentoria, ela pode estar voltada para estudantes de criminologia, mas também de psicologia, também do direito, especialmente esses que têm um pouco de dúvida, né? Qual área que querem seguir. E também, no Brasil, a gente tem questões muito particulares, assim, por exemplo, a respeito da psicologia mesmo. A gente tem uma divisão entre psicologia jurídica, psicologia forense, psicologia criminal, qual a atuação, né, desses profissionais, o que cada um faz. É um pouco diferente de outros países, então é um olhar um pouco diferente, e às vezes isso confunde um pouco as pessoas que estão nesse processo assim, acadêmico, estudando. Então eu destaco aqui, né, o nosso programa de mentoria, e também as supervisões psicológicas, né, para esse pessoal que está iniciando a carreira como profissionais de psicologia, que estão indo para essa área da perícia, da assistência técnica. Por quê? Porque nós temos muitos problemas, falando em termos assim de conselho de psicologia, quando a gente fala da área da psicologia jurídica e forense, diversos problemas na formulação de laudos, na formulação dos documentos, justamente porque a gente não aprende muito isso na graduação, né? Passa um pouco batido, e às vezes as pessoas acabam fornecendo informações que não precisam, um excesso de informações, e tendo problemas mais tarde no próprio conselho de psicologia, tá? Então acho que vale destacar esses dois pontos. Eu não sei se vocês querem destacar alguma outra coisa, pessoal, mas da minha parte seria isso, tá? Eu gostaria de destacar então a mentoria e a supervisão para profissionais da psicologia forense e criminal. Eu acho assim que a gente conseguiu contemplar bem o que o Crimilog é e quais são os nossos braços aí, o que a gente quer alcançar, que é realmente enxergamos essa lacuna no mercado, e que nós, criminólogos, com auxílio de outras ciências, também podemos prestar serviços que, desde questões privadas até públicas e individuais, o Crimilog está aí para auxiliar. Só complementando isso que a Carol falou, realmente é muito importante essa questão da mentoria, né? Porque, como eu tinha comentado, a gente percebe, assim, como os cursos de criminologia e essa profissão do criminólogo é uma coisa muito nova aqui no Brasil. Acho que já até comentamos no outro episódio que gravamos sobre a associação, que a primeira turma de bacharéis em criminologia do Brasil se formou agora no final do ano de 2022, aqui em Curitiba. A gente percebe que realmente existem muitas dúvidas sobre até que ponto o criminólogo pode ir, como que funcionaria essa divisão, onde ele poderia atuar, ou até mesmo como não invadir a esfera de outros profissionais. Enfim, é uma coisa muito nova. E nós, como já vínhamos da área do direito, e principalmente nós trabalhávamos também
na área do direito criminal, quando entramos no curso de criminologia, algumas coisas até foram meio que muito claras para nós desde o começo. Mas às vezes a gente percebe que para as pessoas que estão fazendo criminologia como primeira graduação, algumas dúvidas permanecem. Então, essa questão da mentoria do Crimilog, ela surge justamente com esse objetivo, né, de tentar dar um direcionamento e uma maior atenção individual àquele estudante de criminologia, estudante de direito, estudante de psicologia, enfim, que quer realmente direcionar para a área criminal e que sente que não tem esse direcionamento dentro da faculdade, dentro do curso de bacharelado que escolheu fazer. Então, realmente, essa é uma questão que tem aparecido bastante para nós e é justamente esse o objetivo, tentar dar esse direcionamento. E aí, nós temos também um curso que está para sair aí, relacionado a essa área também. Então, só para as pessoas ficarem de olho que talvez ano que vem aí já saia um curso também relacionado à área criminal, curso online. Bem, gente, estamos caminhando para o final do nosso programa. Quero mais uma vez agradecer a presença dos nossos convidados. Se quiserem também fazer as suas considerações finais, algum ponto que não foi tratado aqui no nosso programa, bem como alguma indicação para os nossos ouvintes, por favor, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. E aproveitando também, se quiserem divulgar as suas redes, onde os nossos ouvintes podem eventualmente localizar o serviço do Crimilog, fiquem à vontade. Bom, vou encerrar aqui primeiro agradecer mais uma vez pelo convite, Augusto, e vou deixar a indicação de um livro para vocês, que se chama Da Cena de Crime ao Tribunal, Trajetórias e Culturas Forenses. É um compilado da coordenação da professora Suzana Costa, Felipe Santos, Carlos Ademar, e a editora é a editora Pacto. Essa indicação, e vou indicar também para vocês uma série no Netflix muito interessante sobre cadeia de custódia e DNA, que se chama DNA do Crime. E vou deixar para vocês o Instagram aqui do Crimilog, claro, para vocês seguirem. E quem quiser acompanhar, né, o Crimilog é o crimilog.br. Quem quiser me acompanhar é no JASS_criminologia. Então é isso. Estamos em plena expansão de nossas atividades, né? Crimilog, desde a parte de mentorias, supervisões e também com essa parte de consultoria criminal, análise criminal. Então é bem isso que nós estamos buscando atuar, né? Podem seguir o Crimilog BR no Instagram. Meu perfil na rede social é Geraldo Jorge Filho. E podem também seguir a Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia, a BBC, também no Instagram, acessar o site, né? Então, é isso. Obrigado. Augusto, muito obrigada por ter nos recebido, foi muito bacana. E como indicação, gente, eu vou fazer uma indicação do que ainda não saiu, mas está para sair, então fiquem atentos. Esse primeiro livro que eu já comentei do Crimilog, de introdução, né, e com esses profissionais diversos do Brasil, ele está para sair em março, a gente vai fazer um lançamento em Curitiba, inicialmente. E também eu gostaria de indicar o meu livro, meu primeiro livro que estará saindo. É um livro também que vai ser também lançado no início do ano e fala sobre o perfil de abusadores sexuais do estado do Paraná, tá? Então, eu gostaria de agradecer, eles já passaram a nossa rede social, né? O Instagram do Crimilog é crimilog.br, nos sigam. Nós estamos lá para tirar todas as dúvidas possíveis e nos colocamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, Augusto, foi um prazer e até mais. Obrigado. Eu que agradeço a presença, Carolina. E essas indicações que os convidados colocaram vão constar também na descrição desse episódio. Calil, gostaria de fazer alguma consideração final? Eu queria só agradecer novamente, Augusto, pelo convite, por nos dar a oportunidade de falar aqui um pouco sobre o Crimilog no seu podcast, que já é referência nesse conteúdo de ciências criminais, e
pedir realmente para que, enfim, os interessados nos acompanhem no Instagram, que já foi divulgado aqui, e que, se tiverem interesse também, me acompanhem no Instagram. Meu Instagram é Kalil, PAH. Eventualmente eu posto algumas coisas relacionadas à advocacia criminal e à criminologia também, eventualmente indicações de livros, mas eu acredito que lá no Instagram do Crimilog vocês poderão acompanhar as novidades dos projetos que estaremos. Muito obrigado, Augusto. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos os convidados. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. E te peço uma gentileza, se conhece alguém que eventualmente possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando conhecimento. Também aproveito para divulgar aqui meu perfil na rede social, no Instagram, perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até mais.